Olá, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo à nossa live. E esta live de hoje tem como objetivo mostrar para você os resultados que você obtém com a visão que você tem das coisas e das pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta: para onde, para quem e para o que você está olhando? Porque tudo isso vai influenciar nos resultados da sua vida. É o que nós estaremos falando, mostrando para você nesta live de hoje. E eu queria te fazer um pedido desde já. Eu queria que você nos ajudasse a fazer com que essa transmissão chegue ao máximo de pessoas possíveis. E eu estou te pedindo isso não é para que você possa fazer isso, para que venha ter mais telespectadores, mais pessoas assistindo essa live. Não, não é esse o intuito. O intuito é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis. E muitas das vezes você já até se fez essa pergunta. Eu queria tanto poder fazer mais pelas pessoas. Eu queria tanto poder ajudar mais as pessoas, só que eu não sei como. Então, uma das maneiras de você começar a ajudar as pessoas é fazer com que esta live chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, pega aí esse aviãozinho, clica nesse aviãozinho e dispara isso aí na lista dos seus seguidores, no direct de cada um deles. Compartilhe o link dessa transmissão. Bem como também você pode fazer isso através de você copiando o link dessa página, dessa transmissão e colocando nos grupos do WhatsApp, no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, no grupo da sua faculdade, no grupo da escola, no grupo aí da rua que você mora, no grupo da cidade que você está, no grupo da resenha, sabe aquele grupo da resenha? Compartilhe lá também. E eu tenho certeza que esta live vai ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado antes mesmo dela ser realizada. Só quando postamos esses dias aí o anúncio dessa live, muitas pessoas entraram em contato conosco, pedindo orientação, pedindo oração. Imagine só quando você e essas pessoas agora participarem dessa live e tomarem posse daquilo que iremos mostrar, iremos ensinar aqui. E o intuito desta live não é, pessoal, levar as pessoas uma religião. Não é esse o intuito, tampouco uma denominação. Não importa qual religião você faça parte, não importa se você não tem religião, não importa qual seja a sua denominação. Esta live é para abençoar a vida de todos aqueles que creem. E isso você vai acompanhar agora através desse assunto que nós iremos trazer aqui para vocês. Nós iremos falar da visão além dos olhos. O que a nossa visão ou o nosso olhar pode ou não influenciar na nossa vida. Você me perdoa se algumas vezes eu parar de olhar para a câmera, é porque eu vou estar olhando aqui para o slide, para que a gente possa estar aí passando os slides para você acompanhar. Então nós vamos ver aí essa situação que faz com que muitas das vezes a gente venha então aí ter uma vida frustrada, uma vida ruim, colecionar maus resultados ou não saber solucionar ou enfrentar um determinado problema. Tudo isso vai depender da forma que nós olhamos para a situação. Tudo isso vai depender da forma que nós olhamos para as pessoas e para onde os nossos olhos estão fixados ou para onde eles estão olhando. Então, tudo isso vai fazer com que venhamos ter resultados bons ou resultados negativos. Então, por isso que nós colocamos aí visão além dos olhos, porque essa visão que você tem das coisas, não apenas daquilo que você está vendo fisicamente, mas você tem uma visão muito além do mundo material. Vai fazer você, então, ser uma pessoa diferente. E você vai aprender isso nessa live hoje, agora. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe aí esta live. Com certeza vai ajudar muitas pessoas e você também vai ser ajudado. Então, eu queria falar para você a história de um homem
né, que andou sobre as águas. Esse homem, como vocês sabem, foi Pedro. Além de Jesus, o único homem na face da terra andou sobre as águas. E o que isso representa, o que isso significa, né? Andar sobre as águas. Andar sobre as águas, podemos dizer que é estar sobre o problema, ou andar sobre o problema, né? Porque naquele momento, as águas ali eram um grande problema para Pedro e para os discípulos, que estavam dentro de um barco e enfrentavam uma grande tempestade. E como nós vamos acompanhar aqui, a Bíblia diz que o vento era forte, as ondas eram contrárias e fez com que os discípulos, então, passassem ali, podemos dizer assim, maus bocados, enfrentaram ali momentos difíceis, desesperadores. E às vezes é o que está acontecendo na sua vida. Você diz assim, olha, parece que eu estou em meio a uma tempestade, parece que a minha vida está uma tempestade, tudo está vindo contra mim com muita força, parece que eu vou afundar, parece que eu vou naufragar. Então, com certeza essa live vai ajudar você. Então vamos ver aí, né, essa história, este fato que aconteceu na vida deste homem que foi Pedro, né, e também dos discípulos que estavam ali junto com Pedro. Então vamos acompanhar o que diz aí a palavra de Deus. E diz aí: logo em seguida ordenou Jesus aos discípulos que embarcassem, ou que eles embarcassem, para passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus estava ali junto com a grande multidão e os seus discípulos, é claro, e Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. E uma das coisas que eu quero aqui enfatizar também é sobre essa situação. Qual lado você está? De qual lado você está? Quando eu digo de qual lado você está, pode ser que você esteja aí do lado do problema, do lado da doença, do lado da miséria, do lado da confusão, do lado da mágoa, do lado da dúvida. E Jesus, ele quer que você saia deste lado aí que você está e venha para o outro lado, que é o lado da fé, que é o lado dele. E não importa se nesse percurso que você estará traçando de um lado para o outro, você enfrente dificuldades, você enfrente lutas, você enfrente situações difíceis, não importa. Se nessa travessia você venha enfrentar maus bocados, entenda uma coisa, quem mandou você mudar de lado foi Jesus. Foi Jesus, ele sabe o que faz. E se você passar para o lado dele, ou obedecer à voz dele, então você vai passar e você vai enfrentar as lutas, as dificuldades, mas você vai vencer. Basta você continuar crendo, basta você ter fé. E aí Jesus continua dizendo, e disse-lhe, e despedi a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só, Jesus, né, que despediu os discípulos e permaneceu ali para orar sozinho, ter um momento de comunhão com Deus. Entrando, o barco já estava longe, entretanto, o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, veja só, os discípulos foram obedecendo a ordem de Jesus, e nesse trajeto de um lado para o outro, eles estavam já longe ali da terra, longe de onde Jesus havia despedido eles, e diz aí a Bíblia que as ondas eram fortes, eles estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Não seria essa a situação que você está enfrentando agora? Parece que tudo e todos estão contra você. Tudo e todos estão contra você. Nada tem sido favorável, os resultados não têm sido favoráveis.
As pessoas não têm sido favoráveis a você, mas não tem problema não, porque Jesus ele vai ao seu encontro para poder tirar você dessa situação. E aí diz, e na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Veja só, enquanto as águas para os discípulos eram um problema, para Jesus não era nada, porque ele andava sobre as águas. Ele andava sobre os problemas. E isso pode acontecer com você. Você pode andar sobre as águas, mas como assim eu vou andar sobre as águas? Você pode andar sobre os problemas pela fé. Não foi o que Pedro fez? Pedro andou sobre as águas, como está escrito aí. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pessoal, as coisas da fé, deixa eu falar aqui para você, as coisas da fé, elas são inexplicáveis. As coisas da fé são inimagináveis, você não consegue dimensionar, você não consegue explicar. E muitas das vezes, isso de fato causa um medo nas pessoas. Mas se você crê no poder sobrenatural da fé, essa tempestade que você está passando, essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja na sua vida profissional, seja no relacionamento interpessoal que você tem tido com as pessoas, com os amigos, com a família, não importa. Não importa. Se você crê, essa situação aí, ela vai cessar. Ela vai cessar. E Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Vamos dar continuidade aí o que está escrito, né? Mas Jesus imediatamente lhe disse, lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu e não temais. Não temas. Ei, não temas. Deixa eu olhar bem aqui, perto, bem perto de você. Não temas. Ei, não tenha medo. Jesus é contigo. Ele vai tirar você dessa situação difícil que você está enfrentando. Essa tempestade pode estar causando em você medo, desespero. Mas Jesus, ele vai ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro agora. Como ele foi ao encontro dos discípulos. Ele disse para os discípulos, não temas. Não temas. Não tenha medo. Foi o que ele disse para os discípulos. E aí ele continua dizendo, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que coisa extraordinária. Pedro teve fé para andar sobre as águas. Pedro teve fé para andar sobre as águas. Ele deu o primeiro passo. Ele tomou a atitude. Tomou atitude. E é o que você tem que entender. Para você enfrentar o problema a qual está vindo sobre a sua vida, você tem que tomar atitude. Você tem que dar o primeiro passo. Jesus não foi até Pedro. Pedro que foi até Jesus. Ele tomou uma atitude de ir, de enfrentar o problema,
de enfrentar a situação, de andar sobre as águas. Só que, infelizmente, no meio do caminho, Pedro, ele vacilou. No meio do caminho, Pedro, ele vacilou. E olha só o que aconteceu com Pedro. Presta atenção. Porém, reparando, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Eu vou ler de novo para você. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Pedro, ele olhou para onde não devia. Ele reparou. Reparar quer dizer olhar, dar atenção. Dar atenção, olhar. E ele, reparando, porém, na força do vento, ou seja, ele reparou para a situação, ele olhou para a situação, ele olhou para o problema, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para o vento forte, ele olhou para as ondas que o açoitava e teve medo. Deixou de usar a fé. Deixou de usar a fé. E isso fez com que Pedro afundasse. E isso fez com que Pedro naufragasse. Porque ele olhou para a situação difícil que ele estava enfrentando. Será que não tem sido esse o seu caso? Você tem afundado ou você tem naufragado porque você está olhando para os problemas que estão acometendo a sua vida? Você está olhando aí para essa situação que tem afligido a sua família, o seu filho, sua família destruída, briga, um não fala com o outro, é contenda, é discussão, é traição. A sua família está desfacelada. E você olha e você acha que não tem mais jeito, que não tem mais futuro, que não vai dar certo. Será que não é esse o seu caso? Será que você não tem olhado para essa situação desesperadora que tem estado a tua vida financeira? As dívidas, as contas chegando, as contas vencendo, e você não tem recursos, você não sabe de onde tirar. Você que é um empresário e parece que os seus funcionários ganham melhor do que você. Só você sabe o peso que está para você continuar com as portas da sua empresa abertas, a luta que não está. As pessoas estão batendo na sua porta, te cobrando, te envergonhando, te humilhando. E você tem olhado para essa situação? Ou você olha aí para o seu filho, para o seu marido, que está aí envolvido com substâncias ilícitas, drogas, está viciado nas drogas, está viciado no cigarro, está viciado no álcool. E você tem olhado para essa situação. Você tem olhado. E porque você tem dado atenção a isso, e porque você tem reparado essa situação, você tem afundado. Você tem estado desesperado. Assim como estava Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. É isso que o mal quer. É isso que esse problema quer fazer na sua vida. Ele quer fazer você afundar. Ele quer fazer você naufragar. É isso que os seus inimigos, as pessoas que não querem o seu bem, querem que aconteça com você. Que você tenha medo. Você até tomou uma atitude de querer resolver esse problema, mas no meio do caminho, no meio da situação, o vento começou a soprar muito forte, as ondas começaram a vir contra você muito forte e você se desesperou. Você deixou de olhar para aquele que te chamou para enfrentar esse problema, aquele que disse para você que seria contigo, aquele que disse que você no mundo teria as aflições, mas que ele venceu o mundo e que você ia vencer também. Então, deixe de olhar para esse problema, deixe de olhar para essa situação e olhe para aquele que te chamou. E com certeza você vai vencer essa tempestade. Essa tempestade. Eu queria falar com você agora. Que diz assim, olha, a tempestade que eu estou passando é um problema de saúde que eu descobri. Descobri um câncer. Eu fui diagnosticado com um vírus, com uma bactéria no meu corpo. Eu fui diagnosticado com depressão. Eu fui diagnosticado com quadros ou síndromes de ansiedade, síndromes do pânico. Eu quero falar com você que toma remédio controlado. Toma remédio controlado. As noites para você têm sido verdadeiras tempestades. Você fica de um lado para o outro da cama, você não consegue dormir. Você não consegue ter paz. Você vai para um lado, vai para o outro. Você já foi no médico, você já foi em outro, não resolveu o teu problema. Psiu. Não temas. Essa tempestade ela vai cessar. Essa situação ela vai cessar. Só creia. Continue andando sobre as águas. Continue lutando, continue perseverando, continue insistindo, continue dando os próximos passos. Não pare. E você com certeza vai vencer essa situação. Pare de reparar. Pedro reparou na força do vento. Ele olhou para o vento e teve medo. Pare de olhar para o problema. Pare de potencializar o problema. Pare de olhar para a situação difícil que sobrevém à sua vida. E comece a olhar para aquele que pode resolver o teu problema. E aí, a palavra de Deus continua dizendo: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro estava perto. Pedro estava tão perto de Jesus. Em outras palavras, ele estava tão perto de chegar onde ele queria chegar. Estava tão perto de alcançar o que ele queria alcançar. E quanto mais você se aproxima, da sua vitória, quanto mais você se aproxima de Deus, parece que mais forte fica as lutas. Parece que mais forte fica as dificuldades. Parece que mais forte ficam os problemas. Mas não perca a sua fé, não. Não perca a sua fé.
Mas você diz assim, eu já perdi. Já perdi a minha fé, já perdi a minha esperança. Então clame a Deus aí agora. Faça como Pedro fez. Ele perdeu a fé dele foi, podemos dizer, para o fundo do mar. Como Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? A dúvida, pessoal, ela é um câncer. A dúvida é um câncer que destrói a vida das pessoas. A dúvida é contrária à fé. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. A dúvida é a fé negativa. A dúvida é a fé do diabo, que traz incerteza, que traz medo, que traz ansiedade, que traz preocupação, que traz tudo aquilo que não presta. Que traz tudo aquilo que não presta. Não temas. Porque Jesus, quando pegou Pedro, como diz aí, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente é filho de Deus. Verdadeiramente é filho de Deus. Então, Jesus, ele quer que você tenha essa visão além dos seus olhos. Ele quer que você deixe de olhar para o problema e que você venha olhar para ele. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para Jesus. É o que vai resolver o seu problema. É o que vai mudar a sua vida. Você deixar de olhar para o problema e olhar para aquele que te chamou. Como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver esta situação? Como que eu vou enfrentar essa tempestade que está sobrevindo à minha vida? Como que eu vou fazer isso? Olhando para aquele que te chamou. Presta atenção nesse versículo aqui. E diz, não atentando nós nas coisas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A nossa vida, ela é regida pelo mundo físico e pelo mundo espiritual. Tudo o que os seus olhos estão vendo agora, fisicamente falando, tudo isso aqui é passageiro. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive nós. Inclusive nós. Mas as coisas espirituais, ou aquilo que nós não podemos ver, aquilo é eterno. Por exemplo, você não consegue ver a sua alma, mas você sabe que ela existe. Não sabe? Você não consegue ver Deus, mas Deus, ele existe. E ele é eterno. A sua alma também, ela é eterna. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Então, não dê atenção a esse problema. Não dê atenção a essa situação. Pare de olhar para isso. Então eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para onde? Como que eu vou conseguir, então, vencer esse problema? Você se pergunta. Como? Aí entra
né, o que nós estamos falando. Visão além dos olhos. É você ver além do que os seus olhos estão mostrando. É você deixar de ver com os olhos físicos essa situação e passar a olhar esta situação com os olhos espirituais. E para você conseguir fazer isso, você tem que praticar o que está escrito aqui nesse versículo. Quando diz aí, olhando fixamente, ou seja, olhando atentamente, fixamente, atentamente, sem desviar, sem se distrair, sem reparar em outra coisa, ou em outra direção, ou em outra pessoa. Olhando fixamente, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita e nem para a esquerda. Mas olhando fixamente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, pare de olhar para coisas, pare de olhar para pessoas, pare de olhar para o lugar que você está, pare de olhar para o tempo, pare de olhar para a situação, para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para tudo e todos que te rodeiam. E olhe, fixe o seu olhar no autor e consumador da fé. Muita gente naufragou, afundou na fé porque olhou para homens, se espelhou, se apoiou na vida de homens. O homem, pessoal, ele é falho. O homem está sujeito a erros. Mas Deus, ele não erra. Deus, ele não falha. E a sua fé não pode estar pautada em homens ou em instituições. Tem gente que se decepcionou com a instituição A, com a instituição B, porque olhou para essa instituição e se decepcionou de alguma maneira e abandonou a fé, abandonou Jesus por conta disso. Aqui está dizendo que nós devemos olhar fixamente para o autor, porque a fé, ela foi promovida, criada através do Senhor Jesus, através de Deus. Ele é o autor da fé. Foi ele que instituiu a fé, que é o canal de comunicação entre nós e ele. Autor e consumador da fé. Porque ele aprova, ele dá o martelo final das coisas que são feitas pela fé. Tudo que pedir com fé, assim o farei, ele diz lá na palavra dele. Tudo é por meio da fé. Nada, absolutamente nada, a gente faz se não tiver fé, ou se não for por meio da fé. Você lembra o que Jesus falou para Pedro? Homem de pouca fé. Naquele momento a fé de Pedro estava fragilizada. A fé de Pedro estava doente, estava pouca. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível resolver os problemas. Por isso que aqui está falando, olhando fixamente, exclusivamente, totalmente
para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, por causa do júbilo, ou seja, da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz. Suportou a cruz. Pela fé, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele suportou as perseguições, ele suportou as injustiças, ele suportou os problemas, ele suportou tudo. Tudo. Ele não quis, não se importou, não quis saber do que as pessoas achavam ou pensavam a seu respeito. E porque ele guardou a fé dele, Jesus aqui estou falando, ele perseverou até o fim, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o problema, ele não olhou para as pessoas, ele não olhou para nada, ele só olhou para aquele que podia o ajudar, que era Deus. Que era Deus. E ele então assentou-se à direita do trono de Deus. Faça isso. Pare de olhar para as coisas, para as pessoas, para o lugar, para a situação. E comece a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Você lembra de Davi, quando foi enfrentar o gigante? Humanamente falando, era impossível ele vencer aquele problema. Israel se deixou levar pelo que os olhos físicos estavam mostrando. Os olhos físicos mostravam um homem forte, um homem imbatível, um homem gigante, um homem indestrutível. Era o que os olhos físicos mostravam para Israel ou para as pessoas. Mas Davi, quando chegou ali e viu aquele homem, viu aquele gigante, viu aquele problema, ele não olhou com os olhos físicos. Ele não olhou com os olhos físicos. Ele olhou com os olhos da fé. E ele não viu um problema. Ele viu a oportunidade ali, mediante aquele problema que se levantou contra Israel, de Deus ser glorificado. De Deus ser exaltado através da vitória dele. E por isso ele teve coragem de enfrentar o problema. Porque ele disse para o gigante: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele não olhou para a condição dele, ele era o menor da sua casa, ele era o mais inexperiente, ele não tinha experiência de luta, de guerra, ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Ele não olhou para as afrontas, ele não olhou para nada. Ele só olhou para o autor e consumador da fé. E fez com que Davi, então, obtivesse vitória. E se você olhar para Jesus, é o que você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Outra ocasião que nos mostra na Bíblia acerca da visão é a situação do servo de Eliseu. Você lembra que quando Eliseu estava lá em um determinado lugar e o rei determinou que Eliseu fosse morto e mandaram lá um exército cercar Eliseu, e eles estavam ali no meio da noite, e quando o moço ou o servo de Eliseu acordou, ele enxergou ali uma multidão de soldados cercando aquela cidade, cercando aquele local, para então assim ir contra a vida deles e de Eliseu. Então o servo, ele olhou com os olhos físicos, ele viu lá um problema, ele viu lá uma grande multidão de problemas, de inimigos, mas Eliseu
ele olhou com os olhos espirituais. E ele fez uma oração a Deus, pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo. E quando ele fez essa oração e os olhos espirituais daquele servo abriu, então aquele servo ele pôde fazer o que nós estamos falando aqui. Ele teve uma visão além dos olhos. Ele teve uma visão além dos olhos. Ele olhou além do que os olhos físicos dele estavam mostrando. Ele olhou muito além do que os olhos físicos dele estavam mostrando. E ele viu um grande exército de anjos com carros e carruagens de fogo. Então, eu vou pedir daqui a pouco a Deus que Ele abra a sua visão para que você deixe de olhar para esses problemas e você passe, então, olhar para Ele, que é o autor e consumador da fé. Quando você, então, fizer isso, deixar de olhar para o problema, deixar de olhar para a situação, deixar de olhar para essas coisas que têm feito você afundar na fé, então, com certeza, você vai ser uma pessoa diferente. E vai ser uma pessoa muito bem sucedida. A escolha é sua. E dependendo das coisas, ou de como você vê as coisas, ou as pessoas, isso faz você uma pessoa boa, ou uma pessoa má, ou uma pessoa ruim, uma pessoa amarga. A forma que você enxergar as coisas e as pessoas vão influenciar diretamente na sua vida. Como está escrito. Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos, ele é a luz que ilumina o nosso corpo, a nossa vida. É como se os nossos olhos fossem um farol. E diz aí, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas, se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, se você é uma pessoa que costuma ver só o lado ruim das coisas, só o lado ruim das pessoas, então o seu corpo está tomado de trevas. Por isso que você é uma pessoa amarga, infeliz, triste. Uma pessoa que não consegue ver graça em nada. Porque os seus olhos estão sujos, os seus olhos estão maus. Então, limpe os seus olhos. Deixe de olhar para coisas e pessoas. E olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Portanto, se a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Então, deixe a luz de Deus iluminar a sua vida. Olhe além dos seus olhos. Olhe além dos seus olhos. E com certeza, se você tiver a visão da fé, se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, então você será uma pessoa muito bem-sucedida. Muito bem-sucedida. Então, eu queria falar isso para você deixar de olhar para o problema, para você deixar de olhar para a situação, para você deixar de olhar para as circunstâncias e que você comece a olhar para Jesus. E com certeza, Jesus irá dar condição de você vencer essa tempestade, esse problema. Eu queria te mostrar uma imagem agora que com certeza você já viu ela em algum lugar.
E você tem a escolha de ser uma dessas pessoas que você vai ver nessa imagem. A pergunta é: qual pessoa dessa imagem você é? Que imagem é essa? Veja só. Qual dessas pessoas você é? Qual dessas pessoas você é? Você é essa pessoa que vê apenas o lado obscuro, o lado ruim da vida? Ou você é a pessoa que você vê o lado bom, o lado positivo das coisas? Porque se você der atenção só ao lado ruim, ao lado negativo, você vai ficar como essa imagem aí está mostrando. Esse rapaz aí da sua direita aí, triste, decepcionado, amargurado, angustiado, pessimista, de mal com a vida, mal-humorado. Ou você pode ser essa outra pessoa. Ver o lado positivo da vida, o lado positivo das pessoas e ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa diferente. Isso vai depender de você. Então a escolha é sua. Tá certo? Então era isso que eu queria falar para você. Para você deixar de olhar para as coisas ruins, para as situações negativas, para você deixar de olhar para os problemas e você passar a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Lá no Salmo 121 diz, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile, pois é o Senhor que me guarda. Então olhe para os céus, olhe para Jesus. Quando você estiver enfrentando essa dificuldade, quando você estiver enfrentando a luta, olhe para Jesus, olhe para os céus. E com certeza, o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. Assim como Ele ajudou Pedro a sair daquela situação difícil. E essa tempestade, ela vai cessar na sua vida. Tá certo? Eu queria fazer uma oração por você, para que Deus pudesse abençoar a sua vida, que Deus pudesse abençoar os seus caminhos. E eu queria que você pegasse, se possível, se você está em casa e puder, pega um copo com água lá para a gente poder então fazer esta oração por você. Eu vou colocar aqui um clipe enquanto você pega a sua água e eu vou voltar orando em seu favor. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos na Tua presença e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de todas as pessoas que acompanharam e que irão acompanhar esta live. Que através da fé essas pessoas sejam abençoadas, alcançadas. Principalmente essas, meu Deus, que estão enfrentando uma tempestade na sua vida. Que o Senhor possa, meu Deus, estender a tua mão poderosa e levantar esta pessoa que já está afundando e fazer com que essa tempestade a qual ela está enfrentando venha cessar, venha sair, venha acabar. Essas lutas que ela tem enfrentado. E que esta pessoa, meu Deus, seja agora fortalecida através da fé.
Em o nome do Senhor Jesus é o que nós determinamos. Aí aonde você está, seja cheio da força de Deus, seja cheio do poder de Deus e seja livre dessas doenças, seja livre dessa angústia, seja livre dessa tristeza, dessa depressão, desta opressão, seja livre de todos os males e receba a força e o poder de Deus em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém e graças a Deus. Então, seja você abençoado, tenha você aí a sua vida transformada através da fé. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no canal Thiago Cura, compartilha com amigos, para que as pessoas possam, juntamente como você, receber esse conteúdo que nós temos aí oferecido para todos através dos nossos conteúdos. E em breve nós teremos aí uma grande novidade. Nós estamos preparando aí um canal para um podcast, né? E você poderá então interagir com a gente através deste podcast. Convidados especiais estaremos trazendo aqui para serem entrevistados. E se você ainda não seguiu, segue lá, procura lá a nossa página, que é Ponto de Conversa, tá certo? E aí, com certeza, você vai ficar por dentro de tudo que nós postarmos lá. Nós estamos preparando todo o material gráfico, né, do podcast e nós estaremos, então, em breve fazendo esse grande lançamento. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Até uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que vai ser em breve, tá certo? Até lá, tchau!